aos músicos que se dispuseram a participar hoje desse encontro. E a nossa palestra e também o recital tem como tema o universo musical desse filósofo francês contemporâneo chamado Vladimir Jankélévitch, que nasceu em 1903, morreu em 1985, um filósofo francês, filho de judeus russos que migraram para a França. E Jankélévitch era professor de filosofia moral e também dedicou grande parte dos seus escritos à filosofia da música. E tem várias obras sobre o tema musical, a fazer uma reflexão filosófica sobre a música. E então é interessante como um filósofo da área da filosofia moral também foi um grande filósofo na área da filosofia da música. E nós vemos aí por essa listagem que ele, as obras sobre música se concentraram, sobretudo, no repertório francês do fim do século XIX, início do século XX. Gabriel Fauré, a primeira obra dele, dedicada às canções de Fauré, Ravel e Debussy. E também Liszt, alguns compositores aí também da primeira metade do século XX, espanhóis, Albéniz, nós vamos ter hoje De Falla e Montpou, compositor catalão com quem ele manteve uma correspondência de alguns anos. E ele, alguns autores, criticam um pouco o fato de ele não ter tratado muito sobre compositores mais da vanguarda, compositores, vamos dizer, mais contemporâneos. E ele se ateve a esse repertório, um repertório mais tonal, mas um repertório também que nós, estudando a história da música, sabemos que são grandes precursores para todas as transformações que vão ocorrer na música a partir do século XX, da década de 1920 e posteriormente também. E foram traduzidos para o português, aqui no Brasil, duas obras relacionadas à música. A primeira, que é especificamente dedicada à música, que é a Música Inefável, que é uma obra de 1961 e foi publicada pela editora Perspectiva em 2018. E em 2021, no final de 2021, foi publicado este livro, que é Em Algum Lugar do Inacabado, que é uma entrevista que Jankélévitch deu a uma ex-aluna chamada Beatriz Berlovitz. Então ele já estava mais idoso, e ele faz uma espécie de retrospectiva. Ela, na verdade, conduz essa retrospectiva como alguém que conhecia muito bem a obra dele. Então ela recupera os principais temas que ele tratou ao longo da vida, o tema do tempo, porque ele era discípulo de Henri Bergson, e ele também vai aplicar algumas ideias sobre o tempo à música, o tema do amor, da morte, e o tema da condição judaica, ele como judeu, e nós vamos ver que isso também repercutiu não só nas suas reflexões filosóficas, mas também musicais, porque ele sofreu diretamente com a perseguição nazista. Ele foi retirado da universidade onde ele lecionava antes de ir para a Sorbonne, por ele ser filho de pais que não eram estrangeiros primeiro, e depois como de origem judaica. Ele foi retirado. Então ele viveu na clandestinidade no sul da França, em Toulouse, durante os anos da guerra, e esse período foi muito marcante para ele. E ele então cortou totalmente, ou quase totalmente, com a tradição alemã ou germânica. Apesar de a tese dele de doutorado ter sido dedicada a um filósofo alemão, Schelling, ele depois se silenciou em relação
a filosofia alemã e também em relação à música alemã. Então, nós vemos que ele não trata sobre compositores alemães. Então, esse livro foi publicado em 2021 e este evento de hoje, não é uma das contrapartidas ao apoio que foi dado pelo BDMG Cultural. Eles apoiaram, patrocinaram, né, essa publicação. E então eu agradeço imensamente a Luciana, que acolheu, e aos músicos também que se dispuseram a participar e realizar essa atividade de contrapartida. É interessante, já que o título que foi escolhido foi o Universo Musical de Jankélévitch, verificar qual seria esse universo. Nós já vimos que predominam compositores franceses e também alguns compositores dos nacionalismos musicais do início do século XX, espanhóis, eslavos, e também compositores russos. E ele vai dizer que o campo da estética, e aí especificamente da estética musical, que ele mais tratou, é aquele da policromia, da anedota, da variedade divertida e pitoresca. O diletante e o amador brincam com o mostruário das virtudes, como outros com as cores do arco-íris. Oferece-se a nós inesgotavelmente a possibilidade de construir todas as espécies de constelações diferentes. Entre essas incontáveis combinações, só nos cabe escolher, a cada qual de acordo com o seu gosto. Eu esqueci de mencionar que este livro, mais ou menos 1/4 dele, se dedica a questões musicais. Então, também é interessante para os músicos e quem está buscando trabalhos acadêmicos no campo da música, que tanto este livro quanto A Música Inefável são livros muito ricos e, principalmente, para abordar determinadas questões, como o problema da expressão musical, né? E também reflexões específicas sobre esse repertório impressionista, por exemplo. Então, é interessante observar aqui nessa passagem que o Jankélévitch está, se nós observarmos o contexto em que aparece essa passagem, que ele vai dizer que o campo da estética tem uma particularidade em relação a outras áreas, por exemplo, da ética ou da política, porque dentro das nossas escolhas morais ou dentro das nossas escolhas políticas, geralmente uma escolha exclui a outra. Enquanto no campo da estética, dos nossos gostos, nós podemos fazer uma constelação própria, original, ligando pontos diferentes, né? Pode passar. Como se fossem esses corpos celestes que a gente vai ligando, vai formando uma constelação, sem que implique uma contradição interna, né? A entrevistadora também, como era uma pessoa que conhecia muito a obra dele, as intervenções dela são muito assim precisas, e ela diz que na música francesa o trágico permanece sempre recuado. A música russa e a música espanhola, ao contrário, ignoram essas reticências. Há nelas uma profusão, um abandono, que não encontramos em Debussy e muito menos em Ravel. No entanto, esses repertórios se entrelaçam na sua obra e chegam a constituir um mundo. Então, para aquele que busca seguir, aqueles que estudam filosofia, conhecem o famoso princípio da não contradição aristotélico, que você não poderia afirmar e negar algo ao mesmo tempo. Mas no caso das nossas escolhas musicais ou estéticas, não há exatamente uma contradição em nós apreciarmos esses diferentes repertórios. E aí nós vamos formando essa constelação que é própria à obra do Jankélévitch e que vai constituir também um repertório que hoje vai ser apresentado. Músicas francesas, Scriabin, compositor russo, De Falla, espanhol. E o próprio Jankélévitch não
ele é muito claro nesse livro, ele diz até num tom um pouco confessional, qual seria esse repertório que ele aprecia, né? Então é interessante que essa imagem que eu encontrei aparece aí, eu acho que está cortado, né? Eu acho que cortou na hora que eu fui fazer o slide, mas está J.S. Bach. Então, provavelmente foi uma palestra que ele deu sobre Bach, mas ele não tem nenhum escrito sobre Bach, né? E também ele diz neste livro que ele tinha dificuldade com a música de Bach. Então, ele acabou tratando sobre as obras que ele mais apreciava. Então, a sua reflexão estética coincide com os seus gostos musicais. Ele escolhe como objeto de estudo os seus compositores e as suas obras preferidas. Então, como ele diz, é assim que certas obras, como aquelas de Bach, permanecem para mim impenetráveis. Quando morava em Praga, na minha juventude, dividi o meu tempo entre a Ópera Nacional, onde se encenavam as óperas tchecas e eslovacas, Smetana, Dvořák e Janáček, e o Neues Deutsches Theater, onde se encenavam Wagner e Strauss. É preciso lhe dizer de que lado estava meu coração? Então, ele não esconde onde estava a preferência dele. Mas ele escreveu, isso foi na entrevista de 1978. E é interessante que numa carta que está reproduzida numa publicação que se chama Magazine Littéraire, que foi dedicada ao Jankélévitch, ele escreve essa carta em 1927, então ele tinha 24 anos, quando ele está morando em Praga e lecionando no Instituto Francês de Praga, enquanto ele escreve suas teses de doutorado, e ele diz algo que parece meio contraditório com o que ele vai dizer com 75 anos, né? Em suma, essa estada em Praga é uma amável farsa que não durará mais que um ano. Estou feliz por ganhar bem mais do que me é necessário e por poder economizar. Feliz por ouvir muita música alemã, que não ouço em Paris, e por conhecer um país tão belo e pitoresco, ainda que minha extrema dedicação ao meu trabalho me impeça de me distrair dele por muito tempo. Então, nós vemos aqui como as questões políticas o influenciaram, porque a partir da guerra realmente ele corta totalmente com essa tradição. Ele cita alguns compositores alemães, como Schumann, Richard Strauss, ele cita em alguns momentos também, para exemplificar algumas questões, como a questão da música de programa. Schumann, a gente vê que ele apreciava, né, porque uma característica também da reflexão dele estético-musical é que ele prioriza obras que fogem a essa forma, as grandes formas da música, como a sonata, né, ou como a fuga. Ele prioriza muito o que estaria mais no registro da espontaneidade, do rapsódico, de peças de fantasia, e nesse sentido, então, Schumann, principalmente a primeira fase de Schumann, não é? Ele vai valorizar, e ele vai dizer que quando Schumann tentou se enquadrar nesse esquema das grandes formas, isso também, ele tentou domesticar o Florestan que havia nele, né? E isso também teve uma repercussão, vamos dizer, psicológica no Schumann. Então a gente percebe que ele realmente valoriza esses compositores que são compositores que fogem a cultura germânica e que coincide, né, muitas vezes, com compositores que não vão trabalhar tanto essas grandes formas, né, tão bem delimitadas, tão enquadradas. E outro ponto que o faz rejeitar a música alemã,
que até está em continuidade com a reflexão de Nietzsche, quando Nietzsche rejeita a música wagneriana, seria justamente a relação entre o romantismo tardio e uma certa grandiloquência, né? Um certo culto ao sublime. E isso Jankelevich também vai valorizar especialmente, como eu já mencionei, algo da espontaneidade, formas mais breves e menos o sublime, mais o encanto, o charme, que também é um tema que vai estar muito presente na música francesa, o charme bergamasque, né? Então, a aversão à grandiloquência, Jankelevich diz também na entrevista que ainda em Praga ouvi todas as sinfonias de Mahler. Bruno Walter vinha de Viena para regê-las na Sala Lucerna. Embora tenha momentos sublimes, a Sinfonia número 8 de Mahler em nada se assemelha às peças com as quais sonhava Messier Croce e que brincariam e planariam sobre o topo das árvores, à luz do ar livre. A música alemã é demasiadamente subjugada pelo nada, demasiadamente habitada pelo desejo do grandioso. É interessante perceber, né, que mesmo os compositores como Schoenberg, né, que mesmo essa nova linguagem que é proposta no século XX, de alguma forma, apesar de ser, em termos de estrutura musical, algo muito novo, mas ainda havia um certo desejo de uma hegemonia, né? Então, o Schoenberg diz numa carta que ele tinha esse desejo de que a música que ele criou, né, ela se tornasse hegemônica e garantisse a permanência da hegemonia da música alemã. Então, a gente até entende porque talvez ele não cite esses compositores, porque havia uma pretensão, né, de uma permanência dessa hegemonia germânica que acabava sufocando outras culturas, né? Então, é interessante que o Jankelevich é muito atual, essa reflexão dele, porque ele foi muito atento também ao tema das minorias, né? E nós vamos falar isso, eu confundi, ainda é o próximo. Mas, então, em contraposição à música germânica, ele vai valorizar, sobretudo, a música francesa. Na França, músicos austeros celebram com outros a grande festa de suavidade, deixam cantar as delícias da sonoridade, dedicam-se ainda à felicidade do timbre, da harmonia e da secreta plenitude. Esse é o caso de Roussel, assim como de Deodat de Séverac, de Magnard, de Louis Aubert e Paul Leflin. Ele cita muitos compositores que hoje nem são muito conhecidos, né? E ele diz também que ele tinha uma missão não usa a palavra missão, mas algo nesse sentido, de destacar músicos que que estão esquecidos, né? A música que amo é destituída de exibicionismo. Eis aqui uma página onde tudo está encoberto, velado, tudo em meias tintas e à meia luz. Este é o apassionato à francesa. É interessante também que nós observamos na obra do Jankelevich uma espécie de poética, né? Não só uma estética, mas também ele tem certas preferências de gosto que fazem com que ele escolha determinadas imagens, também determinados conceitos, por exemplo, o conceito do quase nada, que tem muito a ver com essa poética simbolista e impressionista, os reflexos sobre a água, né? Algo que não permanece, e os fogos de artifício também, que é um tema que o Debussy usa, e algo que não se revela de uma vez ou por inteiro, mas uma expressão velada, como aquela que Debussy escolhe nos seus prelúdios, né? Que não são usadas como as imagens ou as cenas, não aparecem como algo que vai direcionar o ouvinte, mas como sugestões. Então, seria uma expressão que é um tanto encoberta. Ele até lembra daquele título
ou sugestão poética de um dos prelúdios de Debussy, que é voile, né, que pode ser tanto velas quanto véus, que Debussy estaria brincando aí com a própria ambiguidade que é inerente à música, que ela poderia expressar tanto os véus quanto as velas. Então, essa concepção da música como dotada de uma expressão mais geral e nunca particular. Isso está até influenciado também por toda a poética simbolista, a arte poética do Verlaine, né, em que trata exatamente sobre essa proposta. E ele aplica, de alguma forma, a música, ou acentua que a música teria essa lógica. E esse ponto das minorias é muito interessante, porque me parece um tema muito atual, que ele, rejeitando a música germânica, ele também está rejeitando a música hegemônica na cultura ocidental, ou como música erudita ocidental, e valorizando essas outras culturas, culturas minoritárias, como a própria cultura da qual ele veio, né? A família dele veio da Ucrânia, e judeus. A entrevistadora então diz: o Senhor odeia as maiorias, o Senhor sempre toma a defesa dos povos oprimidos, os curdos, o povo da Biafra, os bengalis, os haitianos. Ele fazia parte de várias associações que ajudavam as causas dos refugiados, como os refugiados da Catalunha, por exemplo, no governo Franco. E então ele se engajava realmente nessa defesa. É aos marginalizados do sentido da história que se dirige a sua preferência. E aí ele responde: pertenço ao partido daqueles que são frágeis, desarmados, abandonados, minoritários. Estou do lado daqueles que todo mundo esquece ou renega, que ninguém defende e por quem ninguém se compadece. Devo confessar, não tenho grande interesse pelas causas triunfantes, apoiadas pelos clamores da multidão e pelas bajulações dos desprezíveis, os musculosos, os fortes, os robustos, aqueles que Max Jacob chamava de rugidores, aos quais se deve acrescentar as cantoras vociferantes, os virtuosos em delírios e os regentes gloriosos. Esse campo triunfal não é o nosso. Então, dá para perceber bem como que o gosto dele era mais do que um gosto. Também ele tenta justificar, né? Há uma justificativa aí pela visão de mundo, pelos valores dele, porque ele não valorizava, por exemplo, a ópera, o drama wagneriano, né? Nesse sentido, como os cantores vociferantes. E outro ponto interessante é que ele valoriza muito, além da espontaneidade, um certo estado de inocência. E isso, nesse sentido, né, acho que os artistas padecem muito disso, há sempre esse risco do artista olhar para si mesmo no momento da execução, né, e se vangloriar pelo resultado. E isso acabaria comprometendo essa espontaneidade. E ele até menciona o caso do Menuhin, que, segundo vários relatos, ele alcançou, né, o ápice quando ele era muito jovem, quando ele ainda não tinha consciência do próprio talento. E no momento que ele toma consciência que há uma perda, né? E nessa valorização das minorias, nós percebemos que ele, então, vai se deslocar dessa perspectiva germânica, e ele trata sobre isso no livro sobre Liszt, que o século XIX foi justamente esse século em que houve a dissolução do Império Austro-Húngaro, e todos aqueles povos que estavam sob o jugo, né, do Império Austro-Húngaro começam a se emancipar e se afirmar culturalmente. E isso levou, no caso da música, a uma desagregação do monolitismo de uma tradição sinfônica, que era ditada pelo Conservatório de Viena. E ele observa que há, então,
eu acho que eu repeti aqui, a concomitância entre o princípio das nacionalidades, acho que é o princípio da rapsódia, né? O pitoresco que cativa o rapsoda tem a ver tanto com a cor local quanto com a cor temporal. Quer dizer, há um deslocamento daquela concepção de um belo mais neutro, né, de um belo mais formal, que era mais próprio de uma música pura, das sinfonias, para uma valorização do acento nacional. E isso ele vai ver como algo muito positivo. E também uma dissolução daquela forma já pré-estabelecida da sonata. E quando há essa mudança política também. O geografismo expressa a relatividade climática, topográfica e espacial das grandes obras da cultura. O homem em si de Descartes cede lugar ao homem fortemente marcado por uma tipologia étnica e por originalidades dialetais. A rapsódia substitui o universalismo impessoal e abstrato da sinfonia pelo princípio de localização nacional e regional. Então, que é um tema também bastante atual, não é? Com toda essa tentativa nossa de valorizar também a identidade de culturas que muitas vezes foram sufocadas, e ele já estava tentando valorizar no campo da música esse repertório. Acho que... Quanto tempo que nós temos? Aqui nós já mencionamos que, de alguma forma, ele estava em continuidade com Nietzsche, porque Nietzsche também tentou se distanciar dessa tradição germânica do romantismo tardio, quando ele se distancia de Wagner e encontra na música de Bizet uma espécie de purgação, né, para essa grandiloquência wagneriana. Então, na valorização da vida, dos instintos, da personagem Carmen, da própria música, que tem elementos mais nacionais, mais populares, e saindo de uma relação com a música um tanto alienada, não é? Que a gente pode associar muito ao século XIX, de um devaneio, de uma audição quase como um devaneio crepuscular, né, que Nietzsche vai criticar. Enquanto a Nietzsche, sabe-se que encontrou na música de Georges Bizet um meio de desintoxicação, capaz de restituir ao espírito sua alegria, nitidez e virilidade. Não é mais como Platão, com triviais gimnopédias, mas com saltos coreográficos e em plena luz, que Nietzsche começa sua terapia de depuração, de cura da embriaguez e das ilusões. Sem dúvida, Isaac Albéniz e Darius Milhaud teriam proporcionado para seu grande despertar a mais eficaz das catarses. E aqui eu coloquei uma passagem que tem a ver com o De Falha, que nós vamos ouvir hoje, que Jean Kelevitch vai dizer que nós não deveríamos nos distanciar ou buscar uma música anti-hedonista, porque isso seria algo um tanto contraditório, né? Porque a música também vem para nos dar prazer. Ele até cita Scarlatti, que diz no prefácio das sonatas, ou abertura, não sei bem, que aquelas peças são destinadas também a nos dar prazer, mas que não deve ser um prazer fácil. A arte não deve recusar o encanto, deve somente refiná-lo e aprofundá-lo. Do prazer não recusa, senão é repugnante facilidade. É porque nessa religião geral do gozo desenfreado, deve-se certamente ter cuidado em não confundir a austeridade hipócrita com a austeridade verdadeira, que é a exigência de um prazer mais difícil e mais secreto. É nesse prazer difícil e não na fobia suspeita do prazer que se radica o ascetismo de um De Falha ou de um Fauré. Outro repertório admirado por ele, como nós já mencionamos, é o repertório russo. Então, Jean Kelevitch diz na entrevista também que a felicidade da sonoridade, a espontaneidade criadora, a suavidade, a melancolia e a violência fulminante
só encontro todas essas características no mesmo grau nos grandes gênios da música russa. Então aqui aparece de novo a espontaneidade como um critério também para o gosto. Aqui eu coloquei como imagem a cena do Boris Godunov, né, no final da ópera, em que aparece esse personagem que é o Nikolka, que é um homem do povo, que representa justamente essa espontaneidade, ingenuidade, né, que se recusa a se prostrar diante do Boris Godunov, e ele sabe do passado do Boris Godunov, então a gente percebe aí algo dessa espontaneidade que tem a ver com um elemento também da alma popular. Agora, eu coloquei aqui, para nós irmos concluindo, que um ponto que poderia ser um risco, né, é quando o filósofo, de alguma forma, coloca muito do seu gosto na sua reflexão sobre a arte. Porque sempre haveria o risco daquele gosto pessoal se tornar uma espécie de teoria geral da arte, né? Ele confundir esses planos e ele acabar fazendo do seu gosto pessoal, tentando justificá-lo a ponto de se tornar uma definição de arte. Então, como diz o Luigi Pareison, né, o teórico da estética sempre tem que se esforçar por não fazer intervir seu próprio gosto na sua própria teoria, a fim de evitar que esta seja somente a conceitualização de um gosto histórico e nada mais do que uma poética travestida. Naturalmente, não poderá despojar-se do próprio gosto. Claro, isso é impossível, né? Histórico e determinado. Seria como pretender que ele se despojasse de sua própria personalidade ou saísse de sua própria situação histórica. Mas deverá comportar-se de modo que o seu gosto não lhe dê os princípios de sua teoria, mas somente o indispensável âmbito de experiência estética onde se alimenta. E Jankelevich parece ter consciência disso, desse risco, porque ele diz que existem muitas obras às quais permanecemos inexplicavelmente insensíveis, e de nada serviria repreender a nossa sensibilidade pela surdez e cegueira em relação a elas. Não nos cansamos de sustentar e até mesmo de justificar, querendo ou não, o registro das nossas preferências. O essencial é não atribuir um significado dogmático àquilo que carrega testemunho da nossa vida e das suas afeições. Parece que esse significado dogmático seria essa tentativa de colocar o gosto como uma espécie de padrão, né? ou como uma definição, ou algo até pior do que isso, normativo de como a arte deveria ser, ou como a música deveria ser, que é um problema que nós observamos em alguns filósofos quando tratam da música. Eu vou colocar aqui, está terminando, né? Já terminou? Só um exemplo eu acho que é importante exemplificar esse ponto, como a preferência dele poderia se tornar uma espécie de definição do que a música é, né? Então, como ele admirava muito esse repertório francês do início do século XX, e que é um repertório que vai buscar uma expressão, muitas vezes, da ordem da sugestão, né? Não é um repertório meramente do âmbito do formalismo musical, né? Em que nós temos apenas formas sonoras em movimento, como diz o Edward Hanslick, mas nós vamos ter, a música é capaz de expressar algo, mas ela é capaz de sugerir, ela não é capaz, como ela não tem uma expressão tão unívoca como a linguagem discursiva, ela seria capaz de sugerir de uma maneira mais ampla, né? Como nós mencionamos aqui o caso dos prelúdios de Debussy. Mas isso seria, de alguma forma, característico de uma poética. Então, ele até vai citar no caso das canções de Fauré. Ele diz que a música em Gabriel Fauré, no caso a canção, a melodia, desprende a significação geral de um poema. Não se preocupa, porém, em soletrar nota por nota e palavra por palavra.
Então, por exemplo, a canção Le Berceau, né, que é tão famosa, ele tenta ali criar uma atmosfera daquela ondulação do barco, que poderia ser também o balançar do berço, naquele compasso composto e naquele acompanhamento do piano, mas seria algo geral, uma atmosfera geral. Ele não está comentando o poema nas partes específicas do texto, equivalendo ao texto. Então ele diz, é assim que a canção Ansurdine de Fauré se mostra coextensiva ao poema de Verlaine, sem, no entanto, modelar-se sobre os detalhes do texto, submergindo-os, ao contrário, no pianíssimo uniforme dos arpejos e na suave penumbra, não levando absolutamente em conta, por exemplo, o canto do rouxinol. E se é verdade que adivinhamos, em La Bonne Chanson, o piar da andorinha, notaremos que Fauré, ao musicar La Chanson d'Ève, que nós vamos ouvir aqui, né, as duas primeiras canções desse ciclo, opta por não incluir o poème de son, sem dúvida muito condescendente às onomatopeias. Nesse sentido, nós poderíamos questionar, mas isso faz parte de uma poética, porque em outros momentos da história da música, né, nós ouvimos a Paixão segundo São Mateus de Bach, no momento em que, por exemplo, né, vários momentos, mas no momento em que Jesus morre e acontecem todos aqueles eventos que afirmam a identidade de Jesus, né? Como Messias, por exemplo, quando a cortina se rasga do templo. Isso no momento em que o texto fala sobre a cortina se rasgando, a música também comenta, né? Nós escutamos auditivamente o que o texto nos diz. Quer dizer, não seria, não se aplicaria a esse procedimento composicional de Fauré, que seria uma expressão mais atmosférica, né? Então aqui seria, ele está falando especificamente sobre como Fauré lidava para construir as suas canções, mas dá a impressão de que ele está dizendo também, no todo do livro, que Fauré identificou de alguma forma como era a expressividade musical, né? Como ela funciona, e de algum modo ele colocou isso, né? Ele percebeu e ele concretizou na sua obra, né? A partir dessa percepção de como a música se expressa, de como é característica a expressão musical, né? Então esse é um pouco um risco que os filósofos às vezes incorrem, principalmente quando eles têm essa afeição ao repertório, né? Uma vez eu participei com a Luciana de uma banca em que a mestranda, se não me engano, né, fez ela usou para examinar as canções do Almeida Prado, o Luiz Tati, não é? E nós observamos justamente isso, que o Luiz Tati usa algo que é de uma poética dele, do fazer, de como ele faz as canções, de como ele trabalha em sintonia com a inflexão da fala, né? Então, convertendo a fala em canção, mas ele acaba transformando isso numa espécie de norma de como deveria ser a canção, né? Então, esse é sempre um risco que o teórico incorre. E eu acho que nós precisamos ter um pouco de cuidado. E, para encerrar, então, o último, pode passar mais um. A música, como diz Jean Kelevitch, é para mim, digo para mim, e não obrigo ninguém a pensar do mesmo modo, a forma por excelência da modernidade. E um dos elementos dessa modernidade é, paradoxalmente, a nostalgia. A música que me toca é essencialmente ricordanza. Digamos mais, a nostalgia possui essência musical, pois como a música, nem sempre nos remete a um passado pessoalmente vivido. Eu acho que esse programa tem em comum essa característica também de uma certa nostalgia que percorre todas as obras. Houve apenas uma mudança no programa, eu acho que eu esqueci de passar para você, passei para os músicos e não passei para a Luciana, que nós suprimimos, por questão de tempo, o Noturno de Chopin, que também foi um gênero que ele trabalhou muito. Ele tem um ensaio sobre o noturno muito interessante, que foi o tema ao qual eu dediquei minha tese de doutorado.